Olá, hoje nós vamos dar início aqui no canal a uma série de vídeos. São vídeos que vão iluminar e esclarecer o que há de mais novo em matéria disciplinar. Você já ouviu falar de TAC, a sigla TAC, Termo de Ajustamento de Conduta? Pois é, isso está sendo introduzido na lei. Você vai também ficar sabendo tudo sobre a suspensão condicional da sindicância, parecido com aquela suspensão da Lei 9.099, né, que todo mundo já conhece, né? Além do que vai saber sobre práticas autocompositivas e muito mais, muito mais. E para falar desse assunto, eu consegui trazer aqui para você, funcionário, sabe quem? Nada menos que a pessoa que teve participação decisiva no estudo e na criação das normas que regulam a reforma administrativa em termos disciplinares. Essa reforma que um trechinho eu acabei de falar para vocês. O Dr. Messias José Lourenço. Ele é professor universitário, advogado, procurador do Estado, aposentado há poucos meses, ou seja, há poucos meses ele participou da criação de tudo isso daí. Ele é mestre em processo penal pela Faculdade de Direito Largo São Francisco. Ele é especialista em ciências criminais pela Universidade Brás Cubas. Dr. Messias lecionou durante 13 anos em universidades de renome e leciona atualmente, sabe onde? Na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. É um trabalho que ele faz desde 1997, na cadeira de Direito Penal, formando os oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O nosso palestrante, Dr. Messias, teve participação fundamental no grupo de trabalho responsável pela elaboração do projeto de lei visando as alterações no Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Em que área? Na área disciplinar. Então, todo o nosso assunto aqui agora está ligado à área disciplinar. Então, feita essa apresentação, para quê? Para que você entenda, né, o nível de trabalho que nós vamos apresentar aqui. Eu passo então a palavra ao Dr. Messias José Lourenço, a quem de verdade, verdadeiramente eu cumprimento e recebo aqui com muito orgulho e com muito carinho, porque eu tive o prazer de advogar muitas causas onde ele era o presidente da comissão e eu defendia o funcionário. Então, eu posso dizer de verdade, tratar-se de um homem de justiça. Por quê? A gente percebe tudo o funcionamento das coisas, né? O advogado percebe, o cliente, né, que está ali, o funcionário público, ele sabe como ele está sendo tratado. Todas as decisões, né, que foram propostas através dos relatórios impecáveis do Dr. Messias, entregaram o quê? A distribuição da justiça. E eu confesso mesmo, que ficava muito difícil para mim, ou quase impossível, reformar uma decisão emanada em razão do relatório final do Dr. Messias. Então, eu fico realmente muito prazeroso, muito contente de trazê-lo aqui para o nosso canal. Dr. Messias José Lourenço, muito prazer em receber e de passar a palavra nesse instante. Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer, de externar meus sinceros agradecimentos ao Dr. Lucas e à sua equipe pelo gentil convite e cessão do valioso espaço no prestigiado canal GGR Pro Júdice Advogados, para que nós pudéssemos apresentar as principais novidades trazidas pela Lei 1361, recente, agora é do dia 21 de outubro de 2021, a chamada Reforma Administrativa. É bem verdade que quando se menciona a palavra reforma, seja previdenciária, trabalhista, tributária, administrativa, a primeira ideia que surge é no sentido de perda ou cassação de direitos. Todavia, podemos assegurar que a presente reforma, no tocante a questões de índole disciplinar, em regra, trouxe significativas alterações que, muito pelo contrário, vão propiciar uma expressiva melhora no tratamento dispensado aos servidores públicos. Em linhas gerais, dentre as principais novidades trazidas por essa reforma, estão 3 institutos de caráter consensual que permitirão, observados os requisitos legais,
a celebração de um acordo entre a administração pública e o servidor, afastando as deletérias consequências decorrentes de um procedimento administrativo disciplinar, um PAD ou uma sindicância, e uma eventual condenação. O primeiro desses institutos, na ordem estabelecida pela Lei 1361 de 2021, é denominado práticas autocompositivas. É um instituto ligado à chamada justiça restaurativa e aplicado principalmente nos casos de faltas disciplinares decorrentes de conflitos interpessoais. O segundo é o termo de ajustamento de conduta, o chamado TAC, um acordo também celebrado entre a administração pública e o servidor, principalmente nos casos de extravio ou de dano não intencionais, culposos. O terceiro instituto que merece menção é a suspensão condicional da sindicância. Nesta, já instaurada uma sindicância, poderá ocorrer, preenchidos os requisitos legais, a suspensão do feito, a suspensão dessa sindicância, por um período que nós chamamos de período de prova, no qual o servidor aceitará o cumprimento de algumas condições. Todos esses institutos nos quais o servidor não admite culpa, não perde a primariedade e não passa a possuir antecedentes desabonadores, serão objeto de análise pontual, com destaque às suas principais características na série de vídeos que apresentarei no canal na sequência. Antes de mencionar outras alterações importantes, eu creio que seja importante um breve histórico desse movimento que gerou a implantação dessas medidas consensuais. Bem, a exemplo do que ocorreu com o direito penal, no final da década de 80, início da década de 90, o direito disciplinar também vinha se ressentindo da falta de mecanismos que pudessem separar o tratamento dispensado a infrações de pequeno e médio potencial ofensivo daquelas que revelavam alta gravidade. O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, Lei 10.261, é de 1968 e, dessa forma, se apresentava bastante desatualizado. A proposta que se originou no direito penal e que culminou na promulgação de uma lei, a Lei 9.099 de 95, se estendeu posteriormente ao direito disciplinar e buscava identificar e separar o que nós denominamos de espaço de consenso e espaço de conflito. É a busca de uma racionalização de duas respostas diferentes. No espaço de conflito, ao se deparar com faltas de gravidade acentuada ou com servidores que apresentassem um perfil profissional bastante desfavorável, seria mantido o modelo tradicional, com a imposição de reprimendas àqueles que comprovadamente fossem culpados. No entanto, nesse novo modelo, esse movimento pregava que, nos casos de faltas de menor ou médio potencial ofensivo, em regra, praticadas por servidores com perfil favorável, se buscaria uma solução consensual, amigável, que, observados os requisitos, evitariam a instauração ou o prosseguimento de procedimentos disciplinares. Eis aí o chamado espaço de consenso. Esse movimento, que pregava a cisão, a separação no tratamento dispensado aos dois espaços, foi conquistado no terreno do direito disciplinar em 2007. O primeiro estatuto que temos notícia é o Estatuto do Estado de Tocantins, Lei 1818 de 2007. Resultou na criação de um TAC. O que é o TAC? É o Termo de Ajustamento de Conduta, que agora entra no nosso ordenamento aqui no Estado de São Paulo. Depois de Tocantins, inúmeros outros diplomas legais disciplinares seguiram esse modelo. Podemos citar, a título de exemplo, os estados do Mato Grosso, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná, Goiás e também o município de Belo Horizonte. Em São Paulo, no primeiro semestre de 2017, tivemos a oportunidade de escrever um artigo na revista da Procuradoria-Geral do Estado, número 85, no qual, a título de legiferenda, de lei futura a ser criada, propusemos as bases do que denominamos de suspensão condicional da sindicância. E abreviamos um nome um pouco difícil, SUSCONSIND. É a suspensão condicional da sindicância.
Ainda naquele mesmo ano, o Procurador-Geral do Estado, por intermédio da resolução PGE 19, criou um grupo de trabalho, cujo objetivo era elaborar propostas para a modernização do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis no campo disciplinar. Esse grupo de trabalho foi dividido em 4 subcomissões, tendo eu a honra de presidir a primeira subcomissão. Justamente é aquela responsável por propostas acerca de procedimentos disciplinares. Naquela ocasião, foi reiterada, reforçada a ideia da criação da suspensão condicional da sindicância, a SUSCONSIND, o que recebeu o apoio dos demais procuradores. Também foi naquele grupo que surgiram as propostas para a criação do termo de ajustamento de condutas, o famoso TAC, e das práticas autocompositivas. Como já disse, cada uma delas será objeto de exame nos próximos vídeos que estou elaborando para o funcionário público, para que o funcionário público conheça mais de perto essa série de mudanças benéficas trazidas pela reforma administrativa. Porém, é de extrema importância deixar consignado desde já que não se trata de uma mera expectativa de direitos, uma vez que, excetuadas as práticas autocompositivas que ainda dependem de regulamentação, tanto o termo de ajustamento de conduta, o TAC, quanto a suspensão condicional da sindicância, a SUSCONSIND, terão aplicação ou estão tendo aplicação imediata. É possível que haja algum movimento no sentido de que haveria necessidade de regulamentação, mas me parece que a lei é muito clara no sentido de termos uma aplicação imediata. A respeito, é necessário ressaltar que o artigo 30 da Lei 1361, a reforma administrativa, após elencar as exceções à regra, é categórico ao estabelecer que a referida lei complementar e suas disposições transitórias entrarão em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente à sua publicação, ou seja, dia 1º de novembro de 2021, já que a lei foi promulgada no dia 21 de outubro do mesmo ano. Aliás, já temos notícias de que algumas unidades processantes da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares estão aplicando a SUSCONSIND e outras agendando audiências para apresentação de proposta aos servidores sindicados. Por isso, é muito importante que os profissionais da área disciplinar, notadamente os advogados, estejam atentos a esse texto legal, possibilitando que seus clientes ou assistidos exerçam esses novos direitos. Agora, quero despertar a sua atenção para esse ponto da reforma. Paralelamente a esses novos institutos, a reforma trouxe outras inovações, ou seja, revogou a antiga falta de abandono de cargo. Agora só existe inassiduidade, que será explicada no momento oportuno. Ela também inviabilizou a instauração de sindicâncias nos casos de servidores que não mais mantêm vínculo com a administração. É dizer, esses servidores que estão respondendo processos, mas não estão mais na administração, não terão imediatamente suas sindicâncias arquivadas. Imediatamente. A reforma também criou a Controladoria Geral do Estado. Sobre esses temas de suma importância, repito, vou trazer esclarecimentos através de novos vídeos, para você ficar por dentro de tudo. Para encerrar esse nosso primeiro contato, eu não poderia deixar de externar minha imensa satisfação e gratidão pela oportunidade de apresentar esses institutos de natureza consensual que são muito caros para mim. Pois nos 17 anos que presidi unidades processantes, mesmo em algumas situações extremamente consternado, tive de aplicar a letra fria da lei, em razão da inexistência dessas alternativas que hoje nós temos. Por isso, na minha visão, novos horizontes se abrem e uma promessa de um tratamento mais justo, racional, dentro da razoabilidade, às questões disciplinares de pequeno e médio potencial ofensivo. Agradeço, então, esse espaço e passo a palavra para o Dr. Lucas. Eu agradeço ao Dr. Messias, em meu nome e em nome dos mais de 350 mil inscritos que acompanham de perto o nosso trabalho. Eu agradeço pela excelente palestra, pela clareza de exposição e
E mais ainda, por se propor graciosamente a informar ao funcionalismo público sobre essa importante reforma administrativa no campo disciplinar. Vivemos um momento histórico no funcionalismo público. Funcionalismo que se abre entregando meios para a aplicação de medidas que entreguem muito mais justiça para o funcionário. Como prometeu o Dr. Messias, estaremos postando aqui no canal uma série de vídeos que você não pode perder, tá? Então o próximo vídeo já vai falar sobre um outro assunto super importante que você não pode perder. O Dr. Messias já anunciou o assunto. Então um abraço a todos e até o nosso próximo encontro aqui.